Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, livro da criação, capítulo 2 e o versículo Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que nos mostra o homem como a criação de Deus, criação, né, das mãos de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, possuímos características, né, os atributos comunicáveis de Deus para nós. Podemos nos comunicar com Ele, podemos compreender sobre a vida, podemos sentir amor, podemos perdoar, podemos planejar o futuro. Então Deus nos dotou de características e que nos coloca acima de toda a criação. Deus nos fez a sua imagem, Ele nos criou e nos fez alma vivente. Quando Deus cria um homem do pó da terra, né, Adão, o vermelho, aquele que foi tirado do pó da terra, fazendo apenas ali um boneco, ele necessitava de algo que ele pudesse se comunicar com o seu Criador, se comunicar com o mundo físico e com a dimensão espiritual. E o soprar em suas narinas significa exatamente essa transferência. Deus nos dotou, Deus nos capacitou, Deus colocou em nós estas características e fomos feitos almas viventes. Deus plantou em nosso coração, colocou em nós a eternidade, esta ligação, este elo com aquilo que é eterno. Então, veja que nós somos a coroa da criação de Deus. Um projeto feito pelo próprio Deus, com as mãos de Deus. As mãos de Deus é quem formou a todas as outras coisas. Ele disse: faça-se, cresça, separe-se, frutifique, encham. Mas ao homem ele diz: façamos. O homem é a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, já aí você entende o quanto o ser humano é importante para Deus. O quanto o ser humano significa para Deus. E por quê? Eu digo isso porque está aqui na Bíblia, está na história, que Deus, após fazer o homem, criar o homem, plantou um jardim na região do Éden, lhe deu todas as benesses, não é? Para que o homem pudesse ali lavrar a terra, cultivá-la, nomear os animais, tudo aquilo que está dito aqui pelo escritor, e cremos que Moisés, né, que escreveu estes livros. Mas aí vem a queda. O homem transgrediu, o homem pecou, o homem errou o alvo, o homem saiu da presença de Deus. Ele, por escolha, resolveu ceder à tentação, querer descobrir o que Deus não quis lhe dar, ou cair na conversa do adversário, do enganador, que a Bíblia denomina de a antiga serpente, não é? O acusador, o enganador, aquele que viu que o homem é esta criação maravilhosa de Deus e ele vem destruí-lo. A sede do inimigo de nossas almas é
destruir, desconfigurar, descaracterizar, colocar na lama, colocar no chão, pisar. Porque quando ele olha para o ser humano, ele vê as características, esses atributos divinos em nós. Ele olha para nós e vê que somos a criação de Deus. Nenhum anjo, pelo menos a Bíblia não fala sobre isso, que Deus criou algum ser celestial com as suas mãos. Mas o ser humano foi obra das mãos de Deus. E é por isso que nós somos alvo deste ódio do inimigo. Então, quando ele consegue entrar na história, seduzindo, dizendo: olha, não é bem assim que Deus disse, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Não havia uma necessidade humana, não havia um vazio na alma humana, mas houve a curiosidade, houve o interesse de querer provar aquilo que Deus não transferiu, aquilo que Deus não deu, e cederam a esta tentação. Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvidos a Eva, e ambos transgrediram, pecaram. E agora o texto diz que eles começaram a morrer, porque Deus disse que no dia em que se comesse desse fruto, eles iriam morrer e não viver. Veja que o inimigo desfaz de forma sutil aquilo que Deus havia dito, e Deus só tem uma palavra. Deus não tem duas palavras, uma hora sim e outra hora não. A palavra de Deus é eterna, é perene, é permanente, é fiel. Ele não tem sombra de variações, não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Deus disse, se vocês comerem, ele diz assim, olha, não comereis, nem nele tocareis. Havia uma recomendação muito clara de Deus para o homem: não comer, nem mesmo tocar naquele fruto. Aí vem o inimigo, desfaz tudo e diz: não é bem assim. Deus sabe, Ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. E aí vem alguns autores que vai dizer que exatamente aquilo que o diabo não conseguiu lá atrás, né? Como a gente costuma dizer, na eternidade passada, quando ele quis ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, estabelecer um trono assim como Deus tinha. Então, este seu plano, como não teve êxito, ele foi expulso, ele saiu da presença, ele transgrediu. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Bom, não sabemos exatamente, pelo menos eu não sei, né? Exatamente a que se refere isso que Jesus falou, e alguns vão dizer que é exatamente sobre a queda, sobre a expulsão dele, enfim. Mas a lição que fica pra gente, isso é o mais importante, né? É que o inimigo, em não conseguindo, não tendo êxito no seu desejo de ser semelhante a Deus, ele agora injeta este veneno na alma humana, dizendo, é como se ele dissesse: eu não consegui, mas vocês conseguem. Eu não consegui ser igual a Deus, semelhante a Deus, mas vocês conseguem, visto que vocês já são feitos à imagem e semelhança dele. Então,
para ser igualzinho a ele, não precisa muito esforço a não ser comer o fruto que ele proibiu, porque ele sabe que no dia que dele comerdes vocês serão iguais, sabendo, conhecendo o bem e o mal. E a palavra de Deus é uma só. Ele disse: não comam, nem toquem, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o termo, né, original é: no dia que vocês comerem, morrendo, morrerão. A partir da transgressão, vocês já estão no estado de morte. E se não houver arrependimento, se não houver redenção, vocês morrerão eternamente. Morrendo, morrerás. Veja que coisa. Então, a partir do momento em que o homem transgrediu, ele pecou, ele se distanciou de Deus, agora sim se estabelece um vazio na alma do homem. O homem agora, ao invés de se concretizar aquilo, né, que o inimigo havia sugerido, havia dito como certo, que no dia que eles comessem do fruto, eles seriam semelhantes a Deus, conhecedores de tudo, conhecedores do bem e do mal, acontece exatamente o inverso. Eles agora são envenenados pelo pecado, a transgressão. Eles caíram, se corromperam, desobedeceram. E o que é que se instala na alma deles? Não foi o conhecimento, não foi se tornarem igual ao Altíssimo, mas veio o sentimento da culpa e do medo. Porque é isso que o pecado ele causa no ser humano, o afastamento de Deus. E vem o medo, e vem a culpa, vem o assombro, porque ele está morrendo. Longe de Deus a gente morre. Longe de Deus é como um peixe que está fora do aquário, que está fora da água. Longe de Deus a gente perde o sentido, a gente perde o norte. Longe de Deus a gente perde este fôlego de vida. O texto diz: Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Quando a gente se distancia dele, a gente está perdendo este fôlego da vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão, com Eva, com a humanidade. Perderam. Qual a primeira coisa que eles fazem quando o coração deles, a alma deles mergulha na culpa e no medo, ficam aterrorizados, espantados, tentam cobrir-se. A tentativa humana de se auto-justificar, de se cobrir, de tentar cobrir a sua nudez, a sua transgressão, a sua vergonha, se esconder para não ser visto. Porque Deus, quando chega no ambiente, ele diz: onde estás? E a Adão, ele parcialmente confessa a sua culpa, mas transferindo ela, porque Deus disse: porventura, quem disse que estavas nu? Porventura comeste do fruto que eu disse não, para não comer? Aí começa, né, aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, dessa transferência de culpa. A mulher que tu me deste. Aí quando Deus pergunta à mulher, a mulher diz: foi a serpente, e ninguém assume nada. Mas Deus é justo, Deus é amor, mas é justiça. E ele traz o juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Para o homem, embora o homem trabalhasse no Éden, cultivasse a terra, lavrasse a terra, guardasse o jardim, protegesse o jardim, mas isso não era cansativo, enfadonho, não lhe trazia dores, cansaço, era prazeroso.
O homem estava num estado pleno, sem pecado, sem assombro, sem medo, sem espanto, sem culpa. Não tinha que se esconder. Quando Deus chegava, ele não tinha medo da presença do Santíssimo Deus, porque ele estava num estado de perfeição. Conversava com Deus. Mas quando o pecado se instala, se estabelece pela desobediência do homem, não precisou nenhum curso. Ele já sabe. Ele não precisou fazer uma faculdade para entender o que aconteceu. Ele já se esconde, porque ele sabe que errou, que pecou. Aí Deus chega, porque agora o plano de Deus antes que o mundo existisse, desde a fundação do mundo, como diz Pedro, a partir de agora estava no tempo e no espaço entrando na história. O plano da salvação, o plano que vem restabelecer este contato do homem para com Deus, esta união, este elo que foi quebrado pela transgressão do homem. A partir do pecado, a partir da queda, o homem deixa de ser pleno, o homem deixa de ser perfeito, o homem deixa de ser santo, ter a plena comunhão com Deus, para agora ser vazio, para agora sentir medo, sentir pavor, sentir culpa, sentimentos que machucam, que apertam, sentimentos que faz o homem ficar apavorado, o medo, a culpa. Só que quando Deus chega, ele chega para trazer o juízo, porque ele é justiça, ele é amor e é justiça, mas ele chega também para trazer uma mensagem de redenção. Gênesis 3:15 diz que Deus prometeu que alguém viria para desfazer as obras da serpente que engana, da serpente venenosa, da serpente que não suporta o ser humano, porque somos imagem e semelhança de Deus, que quer ver você no chão, que quer ver você na lama, nos vícios, no pecado, longe de Deus, mesmo tendo este sentimento de culpa, de medo, de pavor, tem medo de dormir e não acordar porque não sabe o que lhe espera na eternidade, tem medo, vive no pavor. Ele quer você exatamente assim como você está, se escondendo, se esquivando. Imagina ele assistindo tudo aquilo, assistindo a queda, se vangloriando do sucesso do seu investimento em enganar, em fazer com que o homem agora que tinha uma comunhão plena, perfeita com Deus, agora estava escondido, agora estava tremendo de medo. Ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Um relacionamento de não sabemos quanto tempo, mas de tanto tempo. E agora você se esconde, você esconde a face. Você não quer que Deus te veja. Por quê, Adão? Porque eu transgredi, porque eu pequei. A culpa é sua e a culpa é da mulher. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. É o desespero, é a sensação da morte. Quantos estão vivendo e sentindo o cheiro e o gosto da morte, porque escolheram viver longe de Deus, escolheram viver despidos, escolheram viver se escondendo, se esquivando. Mas a voz do Senhor ecoa não somente no Éden, está ecoando na tua alma, está ecoando aí na tua casa, onde você estiver neste momento. O Senhor pergunta: onde estás? Eu quero novamente
a comunhão, eu quero novamente o contato que você quebrou, você se afastou, você está indo cada dia mais para longe, distante, e você está tendo esta sensação de morte, de pavor, de medo. Mas o Senhor, que é o justo juiz, que é justiça, mas que também é misericórdia, que também é amor. A promessa dele foi que da descendência da mulher nasceria um que desfaria, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o poder das trevas, o poder da morte, o poder do engano, aquele que vem e seduz para levar à morte, aquele que vem para contradizer, mas de forma sutil, aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus tinha recomendado, aquilo que Deus tinha estritamente recomendado ao homem, dizendo: não coma e nem toque. Mas a misericórdia de Deus, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela é superlativa. Ela quer te alcançar nesta manhã. Mesmo com a tua transgressão, com o teu erro, mesmo que você esteja escondido, tentando cobrir a tua nudez com algum ato de bondade, ou com um comportamento que você julga adequado, ou porque você evita de fazer certas coisas que você diz: mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas isso não te justifica, porque quem nos cobre é o sangue do Cordeiro, quem nos limpa é o sangue do Cordeiro, quem nos faz sair da escuridão e vir à presença de Deus, a termos a ousadia de adentrarmos ao Santo dos Santos, se chama Jesus. Ele é o caminho, porque ele é o caminho, é aquele que conduz desde a entrada do tabernáculo, que passa pela pia da lavagem, do altar do sacrifício, que nos conduz ao lugar santo, do alimento, da luz, da oração, da comunhão, e que abriu caminho para que a gente chegasse ao lugar inacessível, ao Santo dos Santos. E ele está dizendo: meu filho, minha filha, sai deste temor, sai desta morte, sai desta situação em que você está vivendo. Vem para o caminho que te conduz a Deus, que te conduz ao lugar santíssimo. Ele te chama nesta manhã. E aí, diz a palavra de Deus, que o homem feito à imagem e semelhança de Deus agora estava numa situação caótica, numa situação deplorável, de morte, de vergonha, de culpa, de medo. Mas o diabo esqueceu de um detalhe: Deus é Deus que refaz histórias. Deus é Deus que renova. Deus é Deus que dá chance, que dá oportunidade. Deus é o mesmo Deus que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas, havia escuridão densa, mas ele traz um detalhe. Ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava no caos, criando vida, criando a restauração, criando vida nova. E a mesma coisa aconteceu com o homem. Depois do pecado, o homem se tornou sem forma, vazio, distante de Deus. Mas Deus chegou para trazer vida nova, para refazer a história, para reescrever a história, como ele quer fazer na tua vida agora. Talvez você esteja escondido, mas a voz de Deus está chegando até você. Onde estás, minha filha, meu filho? Onde estás? Você
porventura fez o que Deus disse para não fazer? Transgrediu, caiu, pecou? Talvez esta antiga serpente ainda esteja aí dizendo: não tem mais jeito para a tua vida, a única solução é tirar a tua vida. Você é um fracassado, você é uma fracassada, você não tem valor, ninguém nem olha para você, ninguém te liga, ninguém manda uma mensagem, ninguém se importa, querido, querida. Deus se importa. Ele foi à procura do homem. Não foi Adão que se arrependeu, que ofereceu um sacrifício. Não, foi Deus quem chegou. Deus é o mais interessado na tua restauração, na tua vida nova, na tua comunhão. Ele vem mais uma vez e estabelece ali uma aliança. Aliança edêmica, aliança de restauração, aliança de uma vida nova, a promessa de um restaurador, a promessa daquele que pisaria na cabeça da serpente para restaurar a nossa comunhão com Deus. E o que Deus fez depois disso? Deus demonstrando que a salvação vem dele, que é ele que nos cobre, é ele que nos veste, é ele que nós, arrependidos da nossa transgressão, dos nossos pecados, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de nossa existência, é ele que nos veste. Ele fez vestes que cobriu a nudez do homem, que na sua tentativa de esconder a sua nudez, sua vergonha, fez com folhas, mas o Senhor fez com pele de animal. Ele já estava apontando para o Calvário, ele já estava apontando para o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Era Deus dizendo: sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado. O inocente vai morrer, o inocente sem pecado, imaculado, sem mancha. Que Isaías 53 vai dizer exatamente o que aconteceu com ele, para que a gente pudesse se vestir, ser justificado diante de Deus. E a primeira pergunta do profeta é: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço, a força, a salvação do Senhor? Parece algo insignificante, mas é como a semente que brota numa terra seca e árida, que brotou no caos para dar a vida. Verdadeiramente, este Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, esta promessa da boca do próprio Deus dizendo que ele viria, Isaías diz: ele levou, é tirar. Ele levou, não é encobrir, não é espiar, é tirar. O que João Batista, olhando para ele ali no Jordão, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas transgressões, castigo que nos traz a paz, os açoites, esbofeteado, ferido de Deus, coroa de espinho em sua cabeça, o sangue jorrava até a morte na cruz do Calvário, mas tudo isso para nos vestir, para nos justificar, para
que a gente não tenha mais o sentimento de medo, de pavor, para que a gente não tenha mais a sensação ou viver o estado da morte eterna. Ele veio reverter este antídoto, porque ele disse assim como Moisés: hasteou a serpente, e todos que olhavam para para ela era curada. Ele diz assim: importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que olhe para ele também seja curado. Esta dor, este desejo de morrer, este sentimento de morte, de culpa, de medo, de terror que se estabeleceu na tua vida, ele está dizendo: olha para o Calvário, olha para o Cordeiro de Deus, olha para Jesus, e este veneno vai sair da tua alma agora. Você que se esconde, você que está escondido com medo, Deus está dizendo: onde estás? Eu quero te vestir, eu quero cobrir a tua nudez, eu quero perdoar os teus pecados. Olha para a cruz e seja curado em nome de Jesus. Ele te restaura nesta manhã, ele perdoa os teus pecados, como ele disse, ele tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados. Não importa a tua transgressão, não importa o que você praticou, não importa qual seja este fruto que Deus disse: não faça, não toque, não come, você mesmo assim fez e carrega este fardo pesado. Troca, porque Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai encontrar refúgio para a tua alma em Jesus. E se você deseja nesta manhã abrir o seu coração e entregar-se a Cristo, o Cordeiro que foi morto e que reviveu e que quer te salvar, quer te curar, quer te justificar, quer te vestir, quer preencher este vazio da tua alma, se você deseja, venha a Cristo.